Gente, estamos ao vivo aí de surpresa, porque eu tinha cogitado fazer essa live às 19 horas, mas a correria hoje tá grande e ia ficar bem puxado para eu buscar resgatar minha neném muito tarde. Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre jejum intermitente, depois eu deixo a live salva para quem não conseguir acessar nesse horário aí, que também é um pouco delicado, né? No meio da nossa tarde. Então a ideia dessa live é a gente conversar um pouquinho sobre jejum intermitente, porque é um dos temas do meu desafio, que em breve a gente vai ter aí as inscrições abertas. Na nossa primeira live a gente conversou sobre dieta low carb e o jejum intermitente é tema da nossa segunda semana desse desafio. E aí hoje eu queria mostrar para vocês, sempre que a gente fala em jejum, existem, né, assim, além de ser um tema polêmico, muitas pessoas pensam aí no jejum como uma estratégia apenas para o emagrecimento. E a verdade é que o emagrecimento ele pode ser uma consequência do jejum intermitente. Mas o que os estudos mostram é que os benefícios do jejum eles vão muito além dessa otimização na nossa composição corporal. Os benefícios do jejum, o principal, né, benefício do jejum e o principal objetivo de se fazer o jejum intermitente são as consequências das adaptações metabólicas que a gente conquista com a prática do jejum intermitente. Então, quais seriam, né, essas adaptações metabólicas? Vamos entender aí um pouquinho para que você se sinta motivado aí a, quem sabe, incluir na sua rotina alimentar algum protocolo do jejum. A gente tem várias formas de praticar o jejum. A forma mais comum é conhecida como Time Restricted Feeding, que é conhecido pelas janelas, né, de alimentação. Então, você poder ficar 14, 18 horas, 16 horas sem se alimentar. Então, é a modalidade mais comum e é a que a gente mais tem estudos e benefícios também comprovados. Então, essas adaptações metabólicas que a gente espera que aconteça a partir do jejum, ela acontece especialmente em função da produção de corpos cetônicos pelo nosso organismo. E com a produção desses corpos cetônicos, a gente vai ter melhora na nossa função mitocondrial. Então, essa seria a principal consequência. Quando eu melhoro a função das minhas mitocôndrias, e como temos trilhões de células e por isso trilhões de mitocôndrias, eu tenho benefícios sistêmicos que vão implicar num menor risco para o aparecimento de doenças, incluindo o próprio ganho de peso, que muitas vezes se torna patológico em casos, né, como numa obesidade ou no ganho de gordura aí visceral, né, no acúmulo de gordura abdominal. Então, vamos entender primeiro o que são os corpos cetônicos e depois entender os benefícios, né? Eu quero explicar um pouquinho quais são esses benefícios, já que eles são, por ser benefícios que a gente tem a partir da melhora da função dessas mitocôndrias, a gente vai ter consequências positivas, especialmente nos órgãos de maior demanda energética, porque é nas nossas mitocôndrias que acontece a produção de energia, a produção de ATP, mas também várias outras funções. Então, especialmente cérebro, coração e músculos serão os principais órgãos aí beneficiados da prática do jejum, né? Então, o que seriam esses corpos cetônicos? Quando eu pratico o jejum, então, por exemplo, se eu fico 16, 18 horas sem me alimentar, em função da baixa disponibilidade da glicose como substrato energético, o meu corpo entende que eu preciso utilizar a gordura que está estocada ali nos meus adipócitos para produzir energia. No que a gente acessa, né, a gordura estocada nesses adipócitos, ácidos graxos e triglicerídeos, eu vou disponibilizar ácidos graxos livres para que eles entrem na minha mitocôndria e participem de uma reação que é conhecida como beta-oxidação. E aí, a partir dali, eu vou ter a produção de ATP a partir desses ácidos graxos livres.
Os corpos cetônicos, eles vão ser produzidos especificamente pelas células do nosso fígado, conhecidas como hepatócitos. Então, lá no nosso fígado, em função dessa baixa disponibilidade de glicose, de uma insulina muito baixa, que aconteceu em função desse período aí de jejum, dessa falta, né, da glicose como moeda energética, eu vou ter então a produção desses corpos cetônicos, que podem ser de 3 tipos. A gente tem o acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato. A acetona é bem conhecida porque muita gente que pratica aí a dieta cetogênica, muita gente se queixa de um hálito cetônico, aquele gosto de cetose na boca, de acetona na boca. E ele é um tipo de corpos cetônicos que é liberado pela nossa respiração. O que a gente mais espera que seja produzido é o que a gente vai encontrar na nossa corrente sanguínea, que é o beta-hidroxibutirato. E ele sim, após ser produzido pelo nosso fígado, ele vai ser utilizado principalmente pelo nosso cérebro e pelos nossos músculos, e ali vai ser produzido ainda mais energia. Então, a consequência imediata que a gente tem da prática do jejum, e quando a gente tem células bem adaptadas e que vão produzir esses corpos cetônicos de forma eficiente, é a sensação de ter mais energia, uma sensação de ter muito foco, essa melhora em todos os nossos processos cognitivos, já que especialmente o cérebro vai ser beneficiado. E quem pratica atividade física vai perceber também melhora na performance, porque os músculos saberão utilizar esses corpos cetônicos como fonte energética. E claro que isso, né, gente, a gente só tem esses benefícios se a gente está fazendo isso com todo o preparo e toda a orientação, né? Não dá pra gente sair de um padrão alimentar completamente desregulado, onde a gente vive aí absolutamente na abundância de carboidratos, na farra da glicose, na farra do açúcar, onde eu tenho células absolutamente mimadas, que são altamente dependentes de glicose, eu resolvo fazer jejum a partir de hoje. Então, certamente você não vai usufruir desses benefícios que eu estou falando. Para a gente praticar o jejum, a gente certamente, o primeiro passo é a gente se preparar para isso, tornando nossas células cetoadaptadas, né? E aí, por isso mesmo, o desafio, ele inicia com né, assim, a gente conhecendo e experimentando o protocolo da dieta low carb, para daí sim a gente, nós nos sentirmos aptos à prática do jejum. E aí sim a gente apenas usufruir de benefícios e não ter qualquer tipo de sintoma, como náusea, dor de cabeça, né? Aquela sensação de fraqueza, que isso não deve acontecer se estamos bem adaptados. Então, a partir da produção desses corpos cetônicos e que irão ali para cérebro e músculo, e não só para eles, é que a gente vai ter usufruído dos benefícios da produção dessa nova fonte energética. E especialmente porque eles não só se tornarão serão a fonte principal de energia, mas porque esses corpos cetônicos eles são capazes de sinalizar para a ativação de inúmeros fatores de transcrição que estão relacionados com longevidade, com reparo celular, com melhora de processos de detoxificação, uma melhora geral na produção de enzimas antioxidantes pelo nosso corpo. Então, todo o nosso sistema imune é beneficiado, o nosso órgão central de saúde, que é o nosso fígado, ele também é muito beneficiado por uma melhora na produção de lipídios séricos, mas também na melhora da produção das enzimas relacionadas a processos de detoxificação. Então, vejam que, assim, certamente os benefícios eles vão acontecer nos mais diversos órgãos do nosso corpo. E aqui eu queria trazer os benefícios principais que a gente pode usufruir, dando destaque aí para os principais órgãos que são os de maior demanda energética. Então, órgãos onde a gente encontra a maior quantidade das mitocôndrias, que é
onde vai haver realmente melhora, né, dessa função. Então, quando a gente fala de cérebro, o que é comprovado aí né, nos artigos é que a gente tem um menor risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, e aqui a gente pode falar de Alzheimer, de Parkinson, mas a gente tem melhora da neuroplasticidade, a gente tem melhora no ganho de foco e concentração, melhora da memória, todos os processos e todas as nossas funções cognitivas são melhoradas com a prática do jejum. Quando a gente fala de músculos, né, que é também o que a gente, né, talvez o de maior demanda energética aí, porque a gente tem músculos pelo corpo inteiro, e especialmente para pessoas ativas, a gente vai sentir certamente bastante impacto aí com a prática do jejum. O grande benefício é a gente tornar as células dos nossos músculos, a gente ter a conquista de uma flexibilidade, de um conceito que a gente chama de flexibilidade metabólica. Então, são células muito bem adaptadas, que conseguem se adaptar com facilidade ao tipo de substrato que é oferecido como fonte energética. Então, a gente vai ter células que vão saber, ainda que na ausência da glicose, células que saberão usar a gordura como fonte de energia, e você é capaz de se manter em atividade física, enfim, de longa duração, ou não, enfim, a modalidade, qualquer modalidade que você pratique, sem perda da sua eficiência. E, na verdade, com um ganho muito grande na sua performance. Então, isso é certamente um grande benefício, porque isso vai também ter consequências na nossa própria composição corporal. Por mais que a gente possa não praticar o jejum com o objetivo estritamente estético, já que os benefícios vão muito além, né, do ganho estético, é uma consequência natural essa composição corporal mais harmônica. Então, certamente, definição muscular, melhora do percentual de gordura, certamente será experimentado, será uma consequência aí da prática do jejum. Falando em coração, que é outro órgão de altíssima demanda energética, a gente vai ter melhora da frequência cardíaca, redução da pressão arterial. Então, para pessoas que já tenham aí hipertensão arterial, é perceptível e um processo rápido essa redução essa redução na pressão arterial. E a gente tem uma melhor taxa de variabilidade dessa frequência cardíaca, que é um preditor aí de um corpo mais resiliente a processos de estresse, né? Então, é o quanto varia a sua frequência cardíaca em determinadas situações. Numa situação de estresse, a frequência cardíaca dispara, mas você é capaz de retornar a uma frequência cardíaca estável e saudável e mais baixa com facilidade. Isso é um preditor de resiliência, de células mais fortes e mais adaptadas a processos de estresse. Com relação a fígado, também já falei, né? A gente vai ter melhora em todos os processos de detoxificação, e com isso eu vou ter melhora no funcionamento, não só no funcionamento, mas em todos os processos que envolvam de todos os nossos órgãos que também participam de processos de detoxificação. Então, é exemplo da nossa pele, a gente vai ter melhora na pele, melhora de todos os nossos anexos, né? Pele, cabelo, unha, melhora nos nossos sistemas antioxidantes pela melhor produção de enzimas antioxidantes e uma produção mais eficiente aí dos nossos lipídios séricos. Então, quem tem dislipidemia, né, enfim, sofre aí com o LDL que está disparado, triglicerídeos muito aumentados, a gente tem também melhora desse perfil lipídico. E aí, para pessoas que já sofrem aí também com esteatose hepática, acúmulo de gordura abdominal, melhorar saúde de fígado é sempre bem-vindo, né? Falando em sistema imune, já falei também que a gente vai ter certamente melhora aí nas nossas defesas antioxidantes. E o grande benefício que a gente espera é em processos de autofagia, que é um processo natural que acontece no nosso corpo de morte celular. Então, células que já não têm funcionalidade e que poderiam se multiplicar aí mesmo estando danificadas, envelhecidas,
a gente vai ter esse processo de autofagia mais eficiente. Então a gente não permite que células potencialmente cancerígenas, por exemplo, ou células que já não têm função, que essas células se multipliquem. E com isso, a gente tem, né, as funções de reparo e renovação muito melhor no nosso organismo. Isso, claro, tudo acontece porque no momento que eu dou descanso para o meu organismo não ficar o tempo inteiro se ocupando de funções digestivas, né? Aquela pessoa que se alimenta a todo momento, que está sempre, enfim, fazendo várias refeições ao longo do dia e, enfim, tem o hábito de beliscar também ao longo do dia. Se eu dou um descanso programado para o meu corpo e se eu faço disso uma rotina, eu certamente melhoro todas as funções de reparo e renovação do meu corpo. Dou descanso e chance, né, para o meu corpo também se curar de processos que envolvam ali alterações e doenças inflamatórias, especialmente a nível de trato gastrointestinal. Então, esôfago, estômago, intestinos serão certamente órgãos aí muito beneficiados por conta desse descanso digestivo, né? Tem, enfim, o hábito, a gente evoluiu, né? A espécie humana ela evoluiu na escassez, na falta de alimento. Então a prática, né? Assim, fazer cetose era algo normal, porque a gente fazia uma refeição ao dia. E hoje a gente evoluiu para ter uma despensa em casa recheada, uma geladeira cheia. A gente evoluiu na escassez, mas a gente vive na completa abundância e uma abundância nada seletiva, né? Cheio de produtos industrializados. Isso fez do nosso corpo, muitas pessoas vão passar aí por essa vida sem nunca ter experimentado a energia dos corpos cetônicos e os benefícios que essa prática pode ter. Então, por isso é cada vez mais comum o ganho de peso, o excesso de gordura corporal e as doenças inflamatórias dos mais diversos tipos. Então, praticar o jejum traz inúmeros benefícios, especialmente pelo descanso que a gente dá para o nosso corpo se ocupar com as funções de reparo, renovação e cura que deveriam ser naturais e que deveriam acontecer com grande frequência no nosso organismo, né? Enfim, grande frequência, eu diria diariamente, né? Especialmente no momento que a gente está dormindo, que todos estamos em jejum. No mínimo, nesse período, a gente deveria estar dando o devido descanso para o nosso trato digestivo. Mas são inúmeras as pessoas que terminam o jantar ali já na hora de deitar, vão dormir de barriga cheia e no momento que era para o corpo descansar, o corpo está ali também ocupado de digerir comida e não consegue produzir os hormônios que deveria produzir no período da noite e nem consegue ter a devida renovação celular que deveria acontecer. Então, em resumo, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que a prática do jejum ela pode ter uma justificativa ainda melhor e mais nobre, na verdade tão nobre quanto o intuito estético, porque, enfim, fazer o jejum, praticar o jejum também para emagrecer é uma justificativa muito nobre, mas ela pode ser ainda mais, enfim, você pode se inspirar ainda mais a praticar o jejum a partir de todos esses benefícios que serão experimentados por todos os órgãos do seu corpo. E a gente está ativando, né, fatores de transcrição que vão garantir mais resiliência, um envelhecimento saudável, mais qualidade de vida, porque certamente a gente tem estamos no momento onde a expectativa de vida é muito grande, mas em que os últimos anos, os últimos 10 anos de vida da grande maioria das pessoas é de baixíssima qualidade de vida, porque a gente se torna reféns ali, mensalistas de farmácia. E a prática do jejum, ela pode te trazer inúmeros benefícios metabólicos, que é o que a gente espera, a flexibilidade metabólica, que é essa mudança na biodinâmica do seu metabolismo, então deixar de ser estritamente dependente de glicose, saber produzir energia a partir da sua própria gordura, saber produzir corpos cetônicos e usufruir desses benefícios, e
pode ser inspiração aí como ruptura de hábito, né? A gente somar isso ao autocontrole que pode ser adquirido com a prática do jejum, aumento instantâneo da calma, da alerta mental, da concentração, de você poder fazer escolhas mais conscientes. E certamente, como consequência, a gente tem melhora do humor, melhora da sua energia, e inclusive uma chance aí de evolução, né? Evolução espiritual, já que a gente vive nesse mundo onde a abundância ela é infinita e a gente pode se empoderar de fazermos nossas próprias escolhas, ter controle sobre aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, fazendo escolhas assertivas para que a gente tenha controle do que pode acontecer para o nosso corpo. Afinal, eu quero me tornar, enfim, eu vou permitir que meu corpo ganhe peso de forma desequilibrada e que eu tenha processos inflamatórios e doenças instaladas, ou eu vou assumir isso como responsabilidade minha e ter escolhas assertivas com relação à minha saúde. Então, acho que o jejum, ele permite essa clareza muito maior. E claro, quando feito com o devido acompanhamento. Então, vou deixar a live salva. Quem não assistiu antes a live sobre low carb, ela está salva no meu perfil e também está no YouTube. Eu vou subir essa daqui para o YouTube. E no nosso próximo encontro a gente conversa especificamente sobre a dieta cetogênica. Lembrando que a gente é capaz de produzir corpos cetônicos sem precisar fazer a dieta cetogênica, mas no jejum a gente tem a produção desses corpos cetônicos e a gente já usufrui dos benefícios metabólicos que são consequências dessa mudança energética no nosso corpo. Então é isso, vou deixar salvo e subo também essa live para o YouTube. Um beijo!